uma reflexão, né? E eu trouxe um versículo para a gente poder também pensar um pouquinho sobre ele. Paulo falando em Romanos: não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você acredita que Paulo falou isso, novamente a exemplo do que a gente citou lá em Filipenses, com muita convicção? Este versículo aqui: não me envergonho do Evangelho. Será que Paulo se envergonhava do Evangelho? Seguramente não se envergonhava do Evangelho, porque ele tinha alguns fundamentos importantes para a sua vida, né? Ele tinha certeza do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que ele está dizendo aqui? O poder vem de quem? Dele ou de Deus? Deus. Então a gente vai pensar um pouco sobre isso, e eu vou começar a falar o seguinte. A primeira resposta, por que é tão difícil evangelizar, depois de muito estudo, muito pensamento sobre esse tema, eu queria colocar que a primeira barreira somos nós mesmos. Por quê? Porque se nós tivermos uma conscientização absoluta da obra de Cristo, se nós tivermos aquilo vivo no nosso coração, vivo na nossa mente, qual vai ser a nossa conduta? Será que nós não vamos falar a mesma coisa que Paulo falou? Eu não me envergonho, nada vai me impedir. O que impediu, por exemplo, quando vocês responderam, e eu fiz eu também respondi, o que é que fez com que eu deixasse de passar aquela oportunidade? Qual a razão? Será que se eu tivesse claro naquele momento de que aquela pessoa está indo para o inferno? Será que se eu tivesse claro naquele momento que essa pessoa, nossa, ela está perdida? Será que eu não teria falado do Evangelho para aquela pessoa? Eu respondo por vocês. Se eu tivesse uma profundidade, se tivesse uma reflexão naquele momento, nada iria te impedir. Você ia quebrar barreiras, você ia passar por cima da sua vergonha, você ia passar por cima dos seus preconceitos, você iria passar por cima de tudo que estava te bloqueando para falar e dar uma oportunidade para aquela pessoa te ouvir o Evangelho. Então, a primeira coisa que eu chamo a atenção é nós refletirmos como está a nossa conscientização sobre a obra da cruz, sobre o plano de salvação. Como é que está isso? Será que isso está tão vívido assim na nossa vida? Vamos fazer essa reflexão. Faça essa reflexão. Quando você tiver a oportunidade de conversar com alguém, faça essa reflexão. Que venha na mente essa ideia. Nossa, a obra da cruz de Cristo. Quanto vale? Segunda barreira é a doação do tempo. Nós já falamos sobre isso hoje. Quanto tempo você tem se doado pela causa do Evangelho? E eu posso até perguntar, e quanto tempo você precisa? Pense em Zaqueu. O que fez com que Zaqueu fosse profundamente tocado? Pensa. Sabe o que tocou profundamente a vida de Zaqueu? Jesus, naquela multidão, você consegue me acompanhar com aquela multidão, o Senhor Jesus, ele para. Ele olha para Zaqueu. O Senhor Jesus Cristo doa o tempo dele, individualmente, para Zaqueu. Percebe? E ele tem uma conversa com Zaqueu. Aquilo foi profundamente importante para Zaqueu. Será que a gente está doando o nosso tempo para falar com uma pessoa? Para abordar a pessoa? Ou será que o nosso tempo ele é tão mais importante porque a gente vive num momento de bastante egoísmo, né? A gente sempre está na frente de todas as coisas. O nosso eu está na frente do outro. Então eu queria parar para refletir e dizer para você que talvez, e para mim também, né, obviamente nós estamos nesse contexto, quanto do tempo nosso nós estamos doando para aquela pessoa que precisa ouvir do Evangelho? Será que essa pessoa com que você pensou, ou essas oportunidades que passaram, você não abordou, não foi por uma questão de tempo? Eu tenho outras coisas tão mais importantes para fazer. Um outro terceiro ponto de barreira que nós mesmos podemos ter em nós é a compaixão pelas almas. A gente está trabalhando no grupo, né? E eu já ouvi mais de uma vez
E eu estava só esperando chegar esse momento aqui para falar sobre isso. E vamos falar um pouco mais nas outras palestras. Qual é a compaixão? Qual é o amor que nós temos pelas almas? Será que nós estamos realmente amando as pessoas? Será que aquela oportunidade que você deixou de passar foi porque faltou amor ou compaixão para aquelas pessoas? Nós precisamos pensar, nós precisamos nos colocar diante do Senhor e pedir para o Senhor que nos dê mais compaixão pelas pessoas. Às vezes, pela falta de compaixão, pela falta de amor, nós deixamos de levar o Evangelho para as pessoas. Pessoas que estariam prontas para receber, porque nós temos que ter consciência do seguinte: nós levamos a mensagem, nós levamos o Evangelho, mas a obra é de Deus. Outra coisa que é importante, que é uma barreira sobre nós mesmos, é o mau testemunho dos cristãos. O mau testemunho dos cristãos, nossa inclusive, traz vergonha do Evangelho. Posso mostrar uma pesquisa para vocês? Foi feita uma pesquisa sobre profissões. A profissão, e aí entenda-se que a cristandade fez essa, eu estou falando, né, de uma pesquisa secular. E essa pesquisa secular, os pregadores televisivos, aqueles que pregam na televisão e tal, eles só perderam das 73 profissões para 2 classes de pessoas. Você sabe para que classe que eles perderam? Para chefe de quadrilha de assaltante e para traficante de droga. Só para essas 2 classes que eles perderam. O que acontece? Essas pessoas fazem, muitas vezes, o desserviço. E aí, o que acontece quando você vai falar do Evangelho? E por isso que eu quero falar da ousadia de Paulo aqui com relação àquele versículo que eu falei, que eu não me envergonho. O que vem na mente quando a gente vai falar com uma pessoa? Você começa a olhar para a pessoa, falar um pouquinho do Evangelho, ou até antes de falar, de repente vem aquela imagem, a pessoa, né? A pessoa que você está evangelizando, ela tem uma imagem. Qual a imagem que ela faz? Ela conecta automaticamente aqueles televisivos, né? Aquelas imagens, aquele pessoal pedindo dinheiro, faz todo um sentido para ele aquilo lá. E isso é uma barreira. Isso é uma barreira criada por nós mesmos, né? E muitas vezes o mau testemunho. Eu poderia falar do Evangelho para a pessoa, para um colega meu, para um colega de trabalho, só que eu não fui um bom testemunho. Eu tenho oportunidade, mas eu não fui um bom testemunho. Aí você, obviamente, vai ter dificuldade. Então, essas barreiras aqui, elas são importantes. Outra coisa que eu trago aqui de reflexão, por que é tão difícil evangelizar, é uma frase que até eles usam no mundo secular aí, né? Tem um técnico que usa essa frase, mas eu mudei essa frase, essa chamada aqui. O medo de errar tira a coragem de acertar. Tá? O medo de errar, o medo de você falar alguma coisa que possa... Aconteceu isso já com você? Tá? Você vai falar mas, puxa, e se eu errar? E se eu falar uma coisa que não vai estar bem conectada? Tá? Esse medo de errar tira a tua coragem de fazer o certo. Então vamos pensar nessa frase também. Não vamos ter medo de errar, né? Porque o Senhor está contigo. Se você fizer as coisas certas, nós vamos trabalhar daqui para frente algumas abordagens, etc. Não se preocupe com isso. Até porque a obra que vai fazer é o Senhor, é o Espírito Santo, né? Bom, aí é o seguinte, o que ocupa a segunda barreira? E aí eu quero falar de segunda barreira. É interessante. A segunda barreira, e eu trouxe aqui uma reflexão. Nós temos falado muito sobre a palavra, sobre Deus, né? Palavra de Deus, sobre o evangelista, né? Que está ali comunicando, e a pessoa que precisa receber a comunicação. Uma das coisas difíceis é o quê?
é que os interesses, muitas vezes, são divergentes aos nossos interesses, certo? Nós queremos levar a palavra de Deus para a pessoa. Só que esta pessoa, ela está influenciada pelo quê? Ela está influenciada, essa pessoa que precisa do Evangelho, ouvir o Evangelho, ela está influenciada pelo quê? Pelo sistema. Que o sistema sistema do mundo, né? Não estou falando de terra, mas o sistema mundano, ele é conduzido por quem? Quem é o pai? Quem é que conduz o sistema? Satanás. E ele é influenciado por esse sistema, ok? E esse tipo, todo tipo de coisas aqui cai num, vamos dizer assim, no baldinho, e isso vai para a mente dele. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte: o homem, desde o seu início até agora, não mudou nada. Ele continua sendo influenciado pelo sistema deste mundo. Então nós temos o quê? Nós temos uma barreira importante aqui. Tá? Então temos o sistema, temos a ocupação. O que, que ocupa esta mente aqui, essa pessoa? As coisas do mundo. Então os interesses são diferentes. Como é que se faz? É muito difícil isso. Tá? Outra coisa também que é uma barreira é a necessidade espiritual. Os homens, de uma forma geral, né, eles não enxergam ou não têm interesse nas coisas espirituais. O homem que recebe esse tipo de influência, ele não tem interesse. Ele está bem. Por isso que a gente vai ver que muitas conversões acontecem em dadas circunstâncias da vida. Né? Ou numa enfermidade, em necessidades, né? Na pobreza. Né? Aliás, eu falo isso também. O conforto material nos afasta ou afasta o homem de Deus. Afasta o homem de ter interesse pelas coisas de Deus. Quanto mais confortável ele está, mais distraído ele está com o sistema. E nós temos essa dificuldade, temos essa barreira. Né? E existe aqui uma outra coisa também, porque o tempo já se vai, é a inversão de responsabilidade. O que eu quero dizer com inversão de responsabilidade? O homem, ele não atribui a si a responsabilidade que lhe é devida. Ele joga para os outros a responsabilidade. Ele transfere a responsabilidade. Então o fato dele transferir a responsabilidade, fala, isso aqui não é comigo. Essas coisas de Deus não é comigo. Tá? Ele transfere essa responsabilidade. Eu queria ler um texto da palavra de Deus. Marcos 6, 1. E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profetas sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estavam admirados na incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Okay. O que eu queria destacar nesse texto é a incredulidade. Tá? Então talvez vocês possam estudar nos grupos, possam ler e tentar entender o que tem a ver esse texto com esta mensagem aqui de quão difícil é. Né? Porque Jesus, ele foi extremamente assertivo no ensino, mas as pessoas foram extremamente rebeldes na recepção. Ok? Então, dê uma olhada nesse texto, quem sabe vocês podem falar. Outra coisa importante, tenho 1 minuto e meio ainda, é aonde começar. Por que é difícil? Porque nós devemos começar, e aqui fazendo só uma conexão, Jesus falou: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Né? Aqui existe uma lógica, né? Primeiro mais perto, e eu estou só fazendo essa comparação aqui, lá na sua casa, lá na sua família. Difícil, não é fácil. Tá?
Depois na Judéia, com os parentes e amigos, e depois em todos os lugares. Só também pode ser estudado esse aspecto. Outra coisa é a autenticidade, que é importante, porque nós temos que ter uma vida que convença as pessoas. E isso é difícil. Se você não tiver uma vida que convença as pessoas, que as pessoas queiram se parecer com você, você vai ter mais dificuldade. Né? E eu vou concluir aqui, isso aqui é legal, mas não vai dar tempo de falar, a diferença da antena para o radar. Tá? O que acontece aqui? A antena, ela está ligada, ou seja, a mente das pessoas estão ligadas em captar mensagens que você está passando. Tá? E o radar, depois vocês podem ver qual que é a diferença da antena para o radar, deve ter engenheiro no grupo de vocês, eles podem explicar isso. E existe um radar tentando ler, varrendo em busca de evidências. Tá? O que você tem de evidência? Qual que é a sua evidência? O que eles vão detectar? Essa é a pergunta. O que as pessoas vão detectar na sua vida? Então, procure entender lá, descubra qual que é a diferença da antena para o radar. Tem diferença. Tá? E por último, para a gente finalizar, só a reflexão, porque o meu tempo já falta 8 segundos. Nós devemos ter compaixão pelas almas. Só a reflexão final. Primeira coisa, compaixão pelas almas. Vamos refletir sobre isso, se a gente está tendo compaixão pelas almas. Doação do tempo, que é muito importante. A forma de nós abordarmos, vamos falar depois, mais tarde. E a conscientização absoluta da obra redentora de Cristo. Façamos reflexão desses aspectos e vamos ver e tirar as barreiras para que a gente possa fazer como Paulo e dizer: não me envergonho, ai de mim se não pregar o Evangelho. Deus nos abençoe.